Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, eu convido a vocês para meditarmos juntos nas leituras desta liturgia. Os apóstolos, Pedro e Paulo, estão unidos numa só celebração, porque estiveram também unidos no mesmo propósito, seguir Jesus até a morte. Ambos são alicerces vivos do edifício espiritual que é a igreja. Pedro evangelizou os judeus. Paulo fez a mensagem de Jesus chegar a todas as nações. A incessante pregação de ambos foi fecundada com o martírio. Testemunho vivo da adesão total e incondicional ao projeto de Deus. Na primeira leitura, no trecho dos Atos dos Apóstolos, Pedro é envolvido no mesmo destino de Jesus. Foi preso na festa dos pães sem fermento, a Páscoa. Sua prisão, assim como o martírio de Tiago, filho de Zebedeu, foi decisão do rei Herodes em sua tentativa de destruir a igreja, prendendo e matando os seus líderes. Enquanto Pedro estava preso, a igreja, reunida como um só corpo, orava incessantemente por sua libertação. E ao fervor da oração, Deus responde com a libertação. Pedro dormia na prisão. Essa atitude demonstra sua serenidade e plena confiança em Deus. Ele estava preparado para morrer por sua fé e por isso chegou até a pensar que sua libertação fosse um sonho. A segunda leitura, no trecho da segunda carta a Timóteo, é o resumo da vida de Paulo, de sua plena dedicação à evangelização entre os pagãos. Esse texto se refere ao momento em que Paulo estava preso e pensava que seria condenado à morte. Suas palavras não revelam nenhuma amargura, mas a serenidade de quem se abandonou nas mãos de Deus. No fim de sua caminhada, pôde oferecer sua vida como oferenda adequada a Deus, assim como ele ensinou aos seus. Como Pedro, Paulo experimenta Deus como um Deus que liberta da tribulação. No Evangelho de hoje, no texto de Mateus, Jesus conscientiza os apóstolos perguntando-lhes quem ele é, na opinião dos outros e deles mesmos. Na resposta à primeira pergunta, são explicitadas as diversas esperanças messiânicas, mas a resposta acertada é dada pela comunidade dos discípulos, representada por Pedro, que é a profissão de fé no Cristo, Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé no Cristo é fruto da revelação divina, não do esforço humano, pois é o próprio Pai quem o revela à comunidade dos seguidores de Jesus. É, pois, a abertura da comunidade à revelação divina que possibilita reconhecer e confessar a fé no Cristo. E é sobre a fé confessada no Cristo, Filho do Deus vivo, que a igreja é edificada. Fazendo um trocadilho com a expressão esta pedra, referida à profissão de fé, e a palavra Pedro, nome dado a quem a proferiu, o texto nos diz que o fundamento da igreja é Jesus, pedra angular, confessada como Messias pela comunidade de seus seguidores, aqui representada por Pedro. Porque a comunidade dos seguidores confessou a verdadeira identidade de Jesus, ela recebeu as chaves do reino, assumindo sua tarefa de cuidar da obra divina, não como proprietário, pois o reino é de Deus, mas como mordomo que tem como tarefa cuidar da casa para seu verdadeiro Senhor. E uma das tarefas da igreja é ligar ou desligar do reino do céu tudo que está na terra. Esta tarefa não diz respeito de forma alguma a uma autoridade soberana do chefe da igreja, mas quer dizer outra coisa. O sentido deste ligar ou desligar
nós o encontramos no âmbito da comunhão com Deus e com a comunidade crente, ou melhor, no sacramento da reconciliação. É precisamente no âmbito do ministério da reconciliação que a Igreja exerce a tarefa de excluir oficialmente da comunhão plena com a Igreja, mediação da comunhão com Deus, e de readmitir, ou reconciliar com ela, uma vez cumpridas certas condições. Assim, ligar significa entregar o pecador nas mãos de Satanás, excluindo da comunidade salvífica, deixando-o à mercê de seu domínio. No outro caso, desligar significa romper os laços com que Satanás escraviza o homem, readmitindo o pecador arrependido à comunidade salvífica. Em outras palavras, o pecador fica desligado quando volta a ser admitido na participação plena na vida social e cultural da comunidade. É importante observar que ligar e desligar não são duas alternativas opostas entre as quais tenha que escolher, mas duas fases sucessivas do mesmo processo penitencial salvífico. Assim, esse ministério de ligar e desligar, atribuído à Igreja, significa fundamentalmente a faculdade de perdoar os pecados dos cristãos, reconciliando-os com Deus, mediante a visibilidade do sacramento, impondo-lhes condições e obrigações que sejam o sinal da verdadeira conversão. Para concluirmos, as leituras de hoje nos indicam que as prisões dos dois apóstolos atestam que somente é verdadeiro discípulo de Cristo quem por ele enfrenta perseguições ou martírios, mantendo a fé, a fidelidade. Os exemplos de Pedro e de Paulo mostram que a Igreja não é edificada sobre homens, mas sobre a confissão de fé no Cristo ressuscitado e ressuscitante. Tal confissão de fé não consiste apenas em palavras, mas testemunho de vivência na fidelidade a Deus, na doação da própria vida até o fim. A missão da Igreja, confiada aos apóstolos Pedro e Paulo, consiste em manter seus fiéis numa fé autêntica e operante no mundo, combatendo o bom combate em prol do reino de Deus, reino de paz e de justiça. Hoje, mais do que nunca, somos convocados a combater o bom combate e a pôr nossa confiança no Deus da vida, da justiça e da solidariedade, o Deus de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja.